boa tarde. Vamos iniciar nossa live sobre ergonomia no home office de forma simples e descomplicada. É uma satisfação para mim estar aqui, nessa live. Eu queria agradecer ao TRE da Paraíba, ao nosso presidente, Dr. José Ricardo Porto, à nossa diretora-geral, Silma Leda Sampaio, pela oportunidade e sensibilidade de abrir esse canal de comunicação para que a gente esteja mais junto nesse momento de distanciamento social. Eu queria agradecer também à assessoria de comunicação, na pessoa de Humberto e toda a sua equipe, pelo apoio operacional para essa live, ao colega Bento da Ouvidoria Eleitoral, aos meus familiares, aos meus amigos, ao meu esposo, a meu irmão Robson, a equipe da COED por todo o apoio. Então, meu muito obrigada. Sou Raiz Fernandes, fisioterapeuta do TRE da Paraíba, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ergonomia no home office de forma simples e descomplicada. Então, assim como eu, acredito que muitos de vocês, estão vivenciando esse momento de mudanças bruscas nas condições de trabalho. O trabalho remoto, ele é uma realidade hoje, e diante desse contexto, surgiu a ideia de a gente fazer uma live, sobre ergonomia no home office. Então, essa ação, essa iniciativa, ela está relacionada ao projeto Mexa-se, iniciado em 2019 pela Seção de Atenção à Saúde do TRE da Paraíba. E para contribuir de forma significativa e de forma participativa com essa live, nós convidamos a fisioterapeuta do TRT da 18ª Região, Juliana Guimarães, que prontamente e gentilmente atendeu o nosso convite. Então vamos chamar a Juliana aqui conosco, ela vai dividir a tela, tá certo? Comigo aqui nessa live. Olá, Juliana. Olá, boa tarde. E aí, como estão os desafios do trabalho em casa? Então, não é fácil, né? Apesar de já ter um tempo que a gente está nessa situação, parece que não deu para acostumar ainda. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Raíssa e os colegas do TRE da Paraíba, oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre esse tema. Eu acredito que mesmo estando há tanto tempo já nessa situação, a gente ainda tenha dúvidas e ainda tenha muito para mexer no posto de trabalho, para se adaptar, considerando que a gente ainda vai ficar um bom tempo, né? Isso, exatamente. Então, agradecer a presença de Juliana e falar assim, que há um bom tempo nós já estamos no home office, O trabalho remoto, ela é uma realidade e acaba que muita gente está trabalhando num ambiente improvisado e não adequado. Então, pensando nisso, nós selecionamos algumas dicas e algumas perguntas e respostas baseadas nas informações que nós entendemos ser importante, que vocês saibam para vocês, e baseada também nas perguntas mais frequentes que nós recebemos dos servidores. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui na live, tá? É importante destacar para vocês que nós estamos abertos às perguntas, vamos tentar responder no tempo da live. Se a gente não conseguir responder nesse tempo, a gente solicita que vocês se dirijam aos canais oficiais do TRE-PB, com as dúvidas, para a gente tentar dirimir todas as dúvidas, tá bom? E para os servidores do TRE, a gente vai disponibilizar um material posteriormente, certo? Na intranet. Vamos começar, Juliana? Vamos sim. Então, vamos lá. Então, eu tenho recebido constantemente a seguinte pergunta dos servidores, Posso usar qualquer cadeira que tenho em casa? Como escolher? Então, vamos tirar essa dúvida dos servidores? Vamos sim. O que acontece? Tudo começa pela cadeira. A cadeira tem que ser realmente o primeiro ponto. Se eu tenho a oportunidade de ter em casa uma cadeira com regulagens de altura, com regulagem da inclinação do encosto, uma cadeira estofada, uma cadeira com rodízios e uma cadeira com braços reguláveis, essa é a cadeira que eu vou escolher, tá? Então, uma cadeira que atenda a essas regulagens mínimas, de altura, de inclinação do encosto, que tenha estofamento, que tenha braços regulares, porque o braço sem regulagem, ele vai mais atrapalhar do que ajudar, tá? Que tenha um encosto na região lombar, especificamente. Então, eu vou partir para essa cadeira, se eu tenho uma cadeira próximo dessa realidade em casa. A gente sabe que não é a realidade da maioria, Se a cadeira tiver, vou mostrar aqui o encosto da minha cadeira, ó.
Se a cadeira tiver um encosto que atinja também a região aqui das escápulas, perfeito. Mas, no mínimo, um encosto na região da lombar, que é a região da coluna mais baixa, ok? Então, seria essa a cadeira para eu estar escolhendo utilizar. E aí, se a minha cadeira tiver regulagem, aí eu vou regular a cadeira de acordo com a minha estatura, para que, ao me aproximar da mesa, o meu cotovelo fique dobrado próximo de 90 graus. Tá vendo lá? Eu não tenho que tá trabalhando com o braço nem muito elevado, nem muito dobrado. Eu tenho que estar trabalhando com o braço apoiado na mesa, com o cotovelo próximo de 90 graus. Não me preocupando com o posicionamento dos pés nesse momento. Tem gente que pega uma cadeira com uma regulagem excelente e abaixa a cadeira para poder trabalhar com os pés apoiados no chão. A minha preocupação, se eu tiver uma cadeira com regulagem, tem de ser a de regular a altura da cadeira para que o cotovelo fique alinhado com o tampo da mesa. Isso, se a cadeira tiver regulagem, seria por aí. Certo. Então, essa dica que Juliana deu é muito importante, né? O apoio lombar, ele é fundamental para manter a curvatura fisiológica da coluna, né? Prevenir as dores lombares e diminuir a sobrecarga da região, né? Que é bastante requisitada nessa posição sentada, que a gente passa geralmente durante o dia, né? Principalmente no trabalho. É importante também, Juliana, a dica sobre a borda da cadeira. A cadeira tem uma borda arredondada para evitar também a compressão da região posterior da coxa e a dificuldade da circulação nessa região, né? Alguns servidores chegam com um pouco de edema nos membros inferiores e nos pés, e geralmente é porque utilizam uma cadeira em casa que a quina é viva, né? Então é importante também que a cadeira essa regulagem, né? Juliana, vamos para a segunda dica, é sobre as pessoas que não têm cadeira com regulagem de altura, né? Nesses casos, o que é que essas pessoas devem fazer? Então, é o que a gente mais tem feito ultimamente, né? Eu chamo de ergonomia de improviso. Porque a gente realmente não pode partir do pressuposto que todos têm uma boa cadeira em casa. Então, se eu vou trabalhar na minha casa com a cadeira da mesa da cozinha, da sacada, da sala de jantar, às vezes até uma cadeira de plástico, eu tenho que me adaptar o mais próximo possível do ideal, né? Tentar chegar o mais próximo possível do ideal. Como a preocupação, mais uma vez, é a altura da cadeira e o apoio lombar, como que eu posso improvisar isso? Com o uso de almofadas. Então, se eu tenho uma cadeira que não tem regulagem de altura e eu estou trabalhando numa estação de trabalho, seja escrivaninha, seja mesa de jantar, que eu preciso levantar a minha cadeira, o recurso que eu tenho é utilizar uma almofada para poder aumentar a altura da minha cadeira. Se a minha cadeira não tem um estofamento no encosto, eu vou usar uma outra almofada para poder fazer um apoio lombar bacana ali. Que a gente precisa deixar essa lombar bem apoiada. Como a Raíssa falou, a postura sentada, ela é muito cruel conosco. E agora na pandemia, a gente tem passado muito tempo sentado, porque ora eu estou sentado fazendo o meu home office, ora eu estou sentado fazendo a videoaula com o filho, ora eu estou sentado no sofá assistindo uma televisão. Então, a gente passa muito tempo sentado. Então, a gente tem que se preocupar mais agora com a saúde da lombar. Então, o uso de almofadas daria para a gente fazer um improviso aí, para levantar a altura da cadeira e para apoiar ali a coluna lombar com as almofadas. Seria uma forma de improvisar se você não tem uma cadeira com regulagem. Certo. Então, falando em improviso, uma questão que a gente tem que abordar aqui é que muitas pessoas não têm em casa um escritório, uma escrivaninha, então tem que utilizar a mesa que tem disponível. Então, nesse aspecto, a gente pode utilizar a mesa de jantar no home office? Então, eu vou aproveitar o espaço para dizer o que seria o ideal, né? O ideal seria uma mesa com profundidade mínima de 60 centímetros, né? Uma escrivaninha ou mesmo uma mesa normal, mas a profundidade mínima de 60 centímetros, de material não reflexivo, ou seja, que não fosse de vidro, que não fosse de metal, que não fosse de pedra,
para não dar esse reflexo, né? Uma pedra brilhosa. Então, o ideal seria realmente uma mesa de MDF com a profundidade de 60 centímetros. As escrivaninhas, elas têm por padrão uma altura, que provavelmente é a altura das estações de trabalho, lá das unidades de trabalho de vocês, uma altura de 74 centímetros em média. E normalmente as mesas de jantar da casa da gente, elas são mais altas. Então, o que vai acontecer se eu optar por usar a mesa de jantar? Tem jeito? Tem. Só que muito provavelmente eu vou ter que elevar um pouco mais a minha cadeira, tá? Ou procurar a cadeira mais alta que tiver na casa, para que eu possa não trabalhar exigindo demais dos meus ombros. Porque se a mesa for muito alta e a minha cadeira não tem regulagem, o que vai acontecer é que eu vou levantar demais o braço para trabalhar. Outra coisa é que normalmente as mesas de vidro, mesas de pedra, mesas de jantar, elas têm bordas vivas, né? As quinas são pontiagudas. Então, o que eu tenho que fazer para minimizar isso aí? Porque essas quinas vivas, em contato com os punhos, podem trazer dor, desconforto e até lesão, né? Então, o que eu tenho que fazer para minimizar isso aí? Eu posso lançar a mão de utilizar um forro de mesa dobrado ali naquela superfície, porque aí eu vou resolver dois problemas. Eu vou resolver o problema da quina e eu vou resolver o problema do reflexo, né? Então, eu coloco um forro de mesa dobrado. Eu posso comprar uma placa de EVA super barata, aquela borrachinha, e utilizar numa forma de improvisar também. E também utilizar os apoios de silicone, que são esses apoiozinhos que têm um custo muito baixo, tá? Para apoiar o punho durante a digitação e o uso do mouse, né? Existe ele para mouse e para teclado. Isso tudo para minimizar o efeito da quina viva. Então, duas coisas. Primeiro, regular a cadeira de forma que a altura fique mais adequada, como eu falei, na linha do cotovelo. E se preocupar com a borda e com o reflexo, né? Além do vidro ser uma superfície normalmente mais fria. Então, a gente usa um forro de mesa, um lençol dobrado, uma placa de EVA para minimizar esse efeito aí. Seria uma forma de estar improvisando. Sim. Raíssa, eu vi que o pessoal está subindo perguntas, depois a gente vai abrir, né? Isso. Só para esclarecer aqui, Lidiane fez uma pergunta sobre pausas. A gente vai falar isso no final, certo? Sobre pausas, tá bom, Lidiane? Ok. Em relação ao o apoio dos pés, né? Muita gente tem dúvidas, né? Como saber se eu tenho indicação para utilizar o apoio dos pés? Excelente pergunta, dúvida muito frequente. O que acontece? Na maioria dos casos, na ausência do apoio de pés, a pessoa vai trabalhar sentada em cima da perna, com as pernas cruzadas, o que não é legal. Como você falou lá no início, atrapalha a circulação, pode aparecer inchaço nos pés, varizes, sensação de formigamento no final do dia. Então, o que é o ideal? Quando eu, ao ajustar a altura da minha cadeira, seja com almofada, como eu falei, de forma improvisada, ou seja, com o ajuste correto, percebo que os meus pés não encostam mais de forma firme no chão, eu preciso usar o apoio de pés. Normalmente, as pessoas abaixo de 1,65 m, o uso do apoio de pés ele é obrigatório. Para os demais, tem que haver essa observação. Fiz o ajuste da altura da minha cadeira, ou com almofada ou com ajuste. Percebi que os pés não têm um apoio bacana, preciso usar um apoio nos pés. Outra necessidade do apoio de pés também pode ser evidenciada quando o assento da cadeira é muito grande e a pessoa é baixa. E aí o que vai acontecer? A borda da cadeira vai pegar na curvinha do joelho. E aí o apoio de pés vai ajudar também a minimizar isso aí. Porque ele vai colocar os pés no apoio, levantar um pouco o joelho, tirando essa compressão ali atrás do joelho. Tá? Mas não é o ideal. O ideal é que a cadeira não pegue na borda do joelho. Esse apoio de pés, gente, não tem apoio de pés. Também posso improvisar. Resma de papel, caixa de sapato, banquinho de criança subir para escovar dente, enfim. N variáveis você pode pensar aí para estar improvisando um apoio de pés para utilizar. O que não vale justamente é trabalhar com os pés na rodinha da cadeira, que é muito frequente, sentado em cima da perna, aí não vai ser legal.
Certo. Então, aqui no nosso setor de saúde, a gente tem recebido alguns servidores relatando queixas de dores nos ombros, nos punhos. Então, em relação a isso, Juliana, quais as dicas que a gente pode dar de uma postura que não sobrecarrega essas articulações? Então, duas dicas principais. Na verdade, a gente recebe muito essa queixa, né, entre servidores públicos, entre usuários de computador no geral, principalmente o ombro. E as pessoas ficam sem entender, falam, nossa, mas eu digito, eu uso o mouse, eu não faço força com o meu ombro, né? Por que eu sinto tanta dor no ombro, especialmente do lado direito? Por conta do uso inadequado do mouse. Tá? Então, a dor no ombro direito, nos usuários de computador, ela está muito relacionada ao uso inadequado do mouse. Dica número 1, que eu dou para todos os servidores do TRT-18 e para todas as pessoas que conseguirem tentar usar o mouse com a mão esquerda também. Tá? Então, tentar fazer esse revezamento, eu sei que não é fácil, eu sei que não é todo mundo que consegue, mas esse revezamento, ele é muito importante, porque principalmente com o processo eletrônico, a gente faz muito clique de mouse, o braço que usa o mouse fica muito sobrecarregado. Então, tentar dividir as atribuições. Mas, uma outra questão é o posicionamento do braço. Nada adianta eu usar o mouse com a mão esquerda e fazer o uso incorreto, tá? Então, qual que seria o posicionamento correto do braço? Eu estou aqui de frente para o meu notebook. Juliana, eu vou ajustar. Oi? Juliana, teria como afastar um pouco a câmera para a gente olhar melhor a sua postura? Sim. Espera aqui. Obrigada. Ver mais aí eu acho que vai ter que tirar o comentário, né? Deixa eu desativar o comentário só para ela mostrar a postura. Mostrar mais o cotovelo, Juliana, para o pessoal ver. Aí, viu? Tá, dá para ver melhor. Eu vou ajustar a altura da cadeira para que o cotovelo fique dobrado em 90 graus, percebam? E aí eu vou usar o mouse, ó, meu mouse está aqui. Eu vou usar o mouse juntinho aqui para abrir o mínimo possível o meu braço. Se eu usar meu mouse para trás, eu vou forçar o meu ombro, colocando o mouse mais distante. Se eu usar o mouse muito para frente, eu também vou forçar meu ombro. Então, eu tenho que usar o meu mouse de forma que o meu braço, esse osso longo do braço aqui, fique alinhado com o tronco. O movimento com o mouse, gente, ele vai ser, ó, só do punho, tá? O braço está totalmente apoiado na mesa, tá? Só o cotovelo que tá de fora. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho mais, Raíssa. Aí. Melhor. Tá? Tá. Então, eu vou usar o mouse com o cotovelo dobrado. Vou digitar, olha lá. Também o cotovelo tá dobrado, tá? Eu olhando aqui pra frente, cotovelo dobrado, antebraço apoiado, pelo menos 2/3, só o cotovelo que está de fora, tá? Se a minha cadeira tivesse numa altura incorreta, se estivesse muito baixa, eu estaria fazendo isso. Desculpa, eu estaria fazendo isso. Se a minha cadeira estivesse muito alta, eu estaria com o ângulo errado aqui do braço, trabalhando com o ângulo aberto, tá? Então, eu preciso estar trabalhando com o cotovelo próximo de 90 graus. Então, a dica é braço, antebraço apoiado, cotovelo próximo de 90 graus e usar o mouse num sistema de revezamento esquerda e direita. Para o punho, vale isso, mas também vale o uso dos apoios que eu falei. Essas almofadinhas, tá? Vou tirar aqui, ó. Isso aqui, gente, um investimento muito baixo, tá? A gente chama isso aqui na ergonomia de solução conhecida, melhoria de baixo investimento. Às vezes a pessoa pensa assim, mas dentro em breve eu vou voltar a trabalhar na minha situação normal. Mas eu acho assim que um investimento pequeno num posto de trabalho bacana nesse momento, ele vai ficar para depois, né? Fica para o filho que vai estudar, fica para você navegar na internet depois. É um investimento baixo que você vai colher os frutos a longo prazo. Então, para ombro e cotovelo, a dica principal seria essa. Revezar esquerda e direita e apoiar o antebraço durante a digitação e o uso do mouse. Obrigada, Juliana. Outra dica importante aí é a questão dos objetos que utilizamos, eles serem organizados na mesa seguindo um senso de utilização, né? Os objetos que a gente usa com maior frequência, eles devem ficar mais próximos ao corpo, né? Dentro do raio de alcance das nossas mãos. E isso também vai servir para o mouse.
Então, o mouse ele tem que ser posicionado dentro desse espaço de largura dos ombros, tá? Qualquer posição do mouse fora desse espaço, você vai aumentar a sobrecarga no ombro e você vai fazer com que essa musculatura fadigue mais rápido. Eu vou mostrar aqui uma dica simples que vocês podem fazer em casa para saber essa área de alcance, né, ideal das mãos, né? Então, a gente está aqui, você vai dobrar o seu cotovelo a 90 graus e fazer a rotação do ombro. Então, os objetos têm que ficar nesta área aqui, né, que o braço está passando, que é a área de alcance ideal, considerada ótima. Então, o mouse ele pode estar aqui, o mouse pode estar aqui, o mouse pode estar aqui, que eu não sobrecarrego o meu ombro, eu não sobrecarrego a articulação. Mas se eu colocar o mouse fazendo com que meu braço se afaste e saia dessa área, né, de espaço dos ombros, aí eu vou sobrecarregar sim a articulação. Mesmo que não haja movimento, a gente está aqui em trabalho estático, que é altamente fadigante, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, né? Em relação às pessoas que não têm o desktop em casa, não têm o computador, só tem um notebook. Qual é a sugestão que a gente pode dar, Juliana? Eu acho que a grande maioria das pessoas, né, aqui no meu regional, eu tenho observado, a maioria esmagadora das pessoas está usando notebook. E um erro comum que todo mundo comete ao usar o notebook é usar o notebook com o teclado do notebook, com o mouse do notebook na sua integralidade. Eu tenho que pensar, gente, no notebook nesse momento apenas como sendo uma tela, tá? Não é possível que eu trabalhe com o notebook e não faça uma flexão exagerada de cabeça, uma flexão exagerada de ombro, porque é tudo muito pequeno aqui. Flexão de ombro não, desculpa. Uma protração de ombro, né? Levar os ombros para frente. Então, eu preciso posicionar o meu notebook sobre um suporte e usar o teclado e o mouse separado. Vou mostrar aqui para vocês como que tá o meu. Olha lá. Improvisei. Coloquei em cima de um tanto de livro de direito, né, do meu marido, que eu não tinha esses livrões, e aí ficou da altura ideal para mim. Eu preciso usar o notebook como sendo apenas uma tela. Qual que seria essa altura ideal, né? A altura, quando eu olho aqui, os olhos têm que estar alinhados com o terço superior da tela, com a primeira linha do texto. Então, eu preciso usar o notebook desse jeito. O notebook ele vai ser apenas uma tela nesse momento. Posicionei meu notebook aqui, na altura da linha dos meus olhos. O olhar alinhado com a primeira linha do texto. Não é possível que eu utilize o teclado e o mouse do meu notebook mais. Então, aí eu vou lançar a mão de um mouse e de um teclado separados, tá? Com o teclado e o mouse separados, eu vou digitar, apoiando o meu braço, eu não vou posicionar meu pescoço de forma errada, tá? Então, eu preciso usar o notebook apenas como tela. Tem pessoas que utilizam duas telas. Se eu vou utilizar duas telas, Juliana, uma de desktop e uma de notebook, as duas telas têm de estar da mesma altura e próxima uma da outra, tá? Para eu utilizar de forma correta, para não sobrecarregar o pescoço mais uma vez. Seria isso com relação ao notebook, Raíssa. Pronto, Juliana, obrigada, né, pela dica. Em relação a quem usa as lentes bifocais, tá certo? Juliana deu aí a dica que para a gente que não utiliza, a tela do nosso computador tem que estar na linha de visão, né? Então, se eu estou aqui, né, a tela do meu computador tem que estar na linha de visão até 15, 20 graus abaixo. Né? Para as pessoas que utilizam as lentes bifocais, essa tela pode estar numa altura mais baixa, porque a distância focal perfeita, né, vai permitir com que ele não faça a hiperextensão do ombro. Porque se eu deixar nessa altura aqui, para ele poder ter essa distância focal perfeita, ele vai fazer a hiperextensão do pescoço. Isso a gente não quer. Então, para essas pessoas, o ideal é colocar a altura da tela um pouco mais baixa, tá certo? Vamos para a próxima. Aqui já tem 6 perguntas do pessoal. A gente vai fazer só mais uma antes de abrir para as perguntas do pessoal, tá certo, Juliana? Ok, combinado. Tá? Então, um ponto importante para a gente falar aqui também é sobre a saúde visual, né? A gente tem paciente, tem servidor que relata a questão de ardência nos olhos, secura,
o cansaço ou fadiga visual, e a gente sabe que está muito relacionado com o tempo excessivo de uso das telas, né? Computadores, celulares. Então, quais as sugestões, né, que você tem para nos dar, Juliana, sobre a saúde visual? Já tem uns anos já que a gente vem ouvindo falar da síndrome de visão do computador, né? Então, as pessoas referem ardência nos olhos, sensação de secura nos olhos, né? Refere dor de cabeça nessa região aqui da frente. Tudo isso ocasionado pelo uso excessivo da iluminação artificial do dispositivo eletrônico. Então, a gente tem que ter o cuidado de tentar, no dispositivo que a gente estiver usando, reduzir o brilho dessa tela, melhorar a questão da relação do contraste, né? Então, normalmente a gente diminui o brilho e aumenta o contraste. Tem que ter uma preocupação também de evitar o uso do ar-condicionado e do ventilador diretamente nos olhos, porque isso piora a questão do ressecamento. Temos também que ter o hábito de aumentar de forma voluntária o número de piscadas, porque está provado que ao utilizar o computador, a gente pisca muito menos. E isso faz com que a gente lubrifique menos os olhos. Então, a gente tem que piscar de forma voluntária. E o uso também de lubrificantes artificiais, né? Que podem ser passados pelo oftalmologista. Então, reduzir o brilho da tela, usar os lubrificantes, cuidado também com a poeira do ambiente, tá? E, claro, minimizar o tempo de uso, né? A gente sabe que a gente sai do computador, vai para o smartphone, vai para a televisão, isso tudo afeta a nossa visão. A gente pode também propor, e a gente vai dizer um pouquinho mais na frente, alguns exercícios que a gente pode fazer para descansar essa musculatura, para trabalhar essa musculatura dos olhos também. Tá. Juliana, e sobre o ambiente de trabalho? Questão de ruído, ventilação, iluminação. Quais as dicas que a gente pode dar para o pessoal? Ah, tá, muito importante. Na verdade, a gente esquece que a ergonomia não é só mesa e cadeira, né? A gente tem que pensar também no ambiente de trabalho. Eu sei que nem todo mundo, nesse momento, pode trabalhar entre quatro paredes sem ser interrompido, né? As crianças estão em casa, o parceiro está em casa também fazendo o seu home office, mas se puder, vamos escolher o ambiente mais silencioso da casa, né? Com menor circulação de pessoas no ambiente, de preferência com uma iluminação que esteja de forma perpendicular ao computador, ou seja, aqui eu tenho um exemplo disso, a janela está perpendicular ao computador. A janela não está nem aqui de frente ao computador, nem atrás de mim. Isso seria a situação de trabalho ideal. Caso você não possa estar nessa situação, com o seu computador posicionado ao lado da janela, use sempre persianas fechadas, cortinas fechadas, em caso de reflexo, em caso de luz do sol batendo ali naquele local. Preocupe-se também com a iluminação do ambiente, no caso do escritório, sala, onde você estiver trabalhando, está claro o suficiente para o trabalho, tá? A gente não pode também trabalhar com luz amarelada, com o local sombreado, isso atrapalha a qualidade do trabalho. Com relação ao ruído, eu acho interessante fazer combinados, né, com o pessoal da casa, olha, de tal hora a tal hora, a mamãe está trabalhando, o papai está trabalhando, vamos reservar esse horário, vamos preservar isso aí. Eu sei que não dá para todo mundo fazer isso, mas vamos ter essa preocupação. Porque o home office, gente, ele tem que ser produtivo, né? Então, assim, a gente está com todo mundo dentro de casa e como que a gente pode produzir nessa situação? Então, eu preciso de concentração, eu preciso de tranquilidade para trabalhar. Então, um ambiente com menor circulação de pessoas, menor barulho, uma boa ventilação natural e uma iluminação que não atrapalhe a visualização do computador. Certo, Juliana. Vamos resgatar aqui a pergunta de Lidiane, né, que é sobre pausas, né? Qual o intervalo que devemos parar um pouco para alongar e qual exercício apropriado para alongar a lombar? Vamos mostrar um pouquinho? Responder a pergunta e mostrar um exercício? Sim. Engraçado que às vezes as pessoas têm a impressão de, por estarem trabalhando em casa, eu já paro toda hora, né? Para acudir alguém, para olhar um filho, para comer alguma coisa, para preparar alguma coisa para comer. Mas, na verdade, a gente precisa de pausas regulares, né? Mesmo no home office. A recomendação que a gente faz é que a pausa seja feita a cada hora trabalhada.
tá? Então, eu chamo isso de micropausa. Uma pausa que você vai fazer ali após 50, 55 minutos que você ficou sentado e vai se levantar para tomar uma água, um café, ir ao banheiro, ou mesmo atender a solicitação de alguém da casa. Essa pausa, a cada hora trabalhada, ela é muito importante para a gente distensionar a musculatura que é tão exigida durante o trabalho sentado. Durante o trabalho sentado, a gente trabalha muito com posturas mantidas. Isso leva à fadiga, tá? Então, é muito importante que a gente se levante. Mas, gente, não é para fazer a pausa e ir para o celular, para o Instagram, para o WhatsApp. Não resolve. Eu preciso me afastar mesmo desse meio eletrônico. Uma sugestão também, nessa pausa que você parou e se levantou, é realizar alguns exercícios de autoalongamento. A colega pediu para a gente propor um de coluna lombar, né? Tem 2 exercícios, na verdade, bem simples de lombar. Deixa eu só virar um pouquinho aqui a câmera para mostrar para vocês. Segurem no braço da cadeira, quem tem cadeira com braço, ou no assento, quem não tem cadeira com braço, tá? E vai girar o tronco o máximo que conseguir, olhando lá atrás. Percebam que o quadril de vocês vai ficar fixo. Quem vai girar é da cintura para cima, tá? Então, vai segurar no braço da cadeira ou no assento, vai girar e olhar lá atrás, mantendo de 20 a 30 segundos cada lado. Esse é um excelente exercício para a coluna lombar. Outro exercício que pode ser feito também durante a pausa, e aí vocês podem fazer ele de pé, eu vou fazer sentada aqui para poder facilitar a visualização, tá? É colocar as mãos atrás da cabeça, afastar como se eu realizasse, como se eu estivesse espreguiçando, tá? Então, estendendo toda a minha coluna, olha lá. E nessa mesma posição, eu posso levar o tronco para um lado, conta 20 a 30 segundos, fazendo em pé, tá, gente? Pode fazer sentado também, mas vamos aproveitar para ficar de pé. Para o outro lado, conta até 20, 30 e retorna. São exercícios que vão trabalhar a musculatura da lombar, que é tão exigida nesse momento. Outra sugestão que pode ser feita na pausa, elevar ombro, gira para um lado, para trás, eleva e desaba, também é um exercício de distensionamento. Então, a pausa ela serve para isso, para a gente distensionar essa musculatura que é tão exigida. Essas são só algumas sugestões, mas tem vários outros exercícios que vocês podem estar buscando. Aquele do ciático, o alongamento do ciático, eu acho que é importante a gente mostrar um pouquinho, Juliana. Vamos mostrar, pessoal? Vamos mostrar. O do ciático, deixa eu ver como é que eu vou... Ó, eu cruzei minha perna aqui como se fosse fazendo um 4. Aquele cruzado masculino, tá, gente? Fez a perna cruzada aqui, vocês vão descer o tronco de vocês à frente o máximo que conseguir. Como se quisesse colocar as mãos lá no chão. Vão contar até 20, 30 segundos e vão retornar, tá? Então, cruzou a perna aqui, fez o 4. Vai flexionar o tronco à frente, como se quisesse colocar as mãos no chão. Cada um no seu limite. Vai manter lá embaixo e vai voltar. Vocês vão sentir, quem fez aí agora já deve ter percebido. Vão sentir alongar a região do glúteo, justamente o trajeto do nervo ciático da perna que está dobrada. Lembrar de fazer dos 2 lados, tá? Então, cruzou lá de novo, fez o 4, o joelho está aqui voltado para fora, vai flexionar o tronco à frente o máximo que conseguir, mantendo de 20 a 30 segundos. Podem repetir esses exercícios 3 vezes, podem fazer sempre na pausa de vocês e lembrar de se levantar também durante essa pausa. Às vezes a pessoa faz um trabalho assim muito intelectual e fala, nossa, mas a cada 55 minutos eu levantar, acho impossível. Estou desenvolvendo um raciocínio, tenho que me levantar. Então, pelo menos, gente, uma vez a cada 2 horas, tente se programar nesse sentido, tá? Quem tem dificuldade, quem acha que 55 minutos é pouco, e o corpo dá sinais. Às vezes, 50 minutos para mim já deu há muito tempo. Às vezes, para você, é 1h30, né?
Então, vamos observar também os sinais do corpo. Inclusive, sobre isso, Juliana, tem programas, né, gratuitos que as pessoas podem baixar, colocar no computador que avisam, você programa lá o tempo que você quer e eles avisam nesse tempo para você fazer a pausa, né? Isso. Tem outra pergunta aqui de Bento, do nosso colega Bento, pediu para a gente falar sobre a importância da ginástica laboral para a nossa saúde, para a saúde do corpo, certo? Então vamos falar um pouquinho? Eu acho assim, a ginástica laboral, na verdade, já está provado que ela sem dúvida nenhuma, benéfica. É um momento de integração entre os colegas, quando se faz no ambiente de trabalho, né? É um momento de distensionamento da musculatura que é mais exigida. É também um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. Então, sem dúvida, há muitos ganhos quando a gente tem a ginástica laboral na empresa. Certo. Tem uma dica, tem uma pergunta aqui de Francinaldo sobre a saúde visual. Aí eu vou informar vocês que a gente está gravando essa live e depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. Então, algumas perguntas que já passaram aqui, que vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder ver depois novamente, certo? Porque a gente já falou da saúde visual, né, Juliana? Tem alguns... Faz tempo para a gente fazer o exercício da saúde visual? Tem. Vamos fazer enquanto eu vou vendo resgatando as outras perguntas. Tá. Tem alguns exercícios, gente, que eu queria passar para vocês. Na verdade, eu vou passar um, que ele é bem abrangente, sobre a saúde dos olhos, que vocês podem fazer também nas pausas, tá? Porque, como eu falei, os olhos também precisam de descanso. O que esse exercício, como que ele trabalha? A gente vai trabalhar com os olhos fechados e tapados. Então, além de eu fechar os olhos, eu também vou cobrir os olhos com as mãos, tá? Eu vou fazer aqui de um lado para vocês visualizarem, vou chegar mais perto. E aí vocês vão, com os olhos fechados e tapados, movimentar o globo ocular de vocês. Movimentando o globo ocular como quem quer olhar para cima, como quem quer olhar para baixo, como quem olha tudo para a direita, como quem olha tudo para a esquerda, e o globo ocular está se movimentando nesses sentidos. Fazendo isso várias vezes, de 8 a 10 vezes, com os olhos fechados e tapados. Depois que movimentou o globo ocular em todos esses sentidos, vamos piscar forte, com os olhos fechados e tapados, e relaxa. Também 3 vezes. Pisca forte e relaxa, pisca forte e relaxa. Com os olhos fechados e tapados, vai abrir os olhos e vai tirar as mãos. Traz uma sensação de relaxamento muito boa, trabalha a musculatura dos olhos em todas as direções e serve para descansar o olhar. Outra coisa também, quem tá trabalhando num ambiente que tem janela, abrir a janela, focar um ponto distante, um ponto próximo de você, esse exercício de foca distante, foca próximo, trabalha a musculatura dos olhos. Posicionar o dedo ou uma caneta e movimentar e deixar os olhos acompanharem, isso tudo são exercícios para os olhos, tá? A gente tem que ter essa preocupação, não só agora, mesmo quando vocês voltarem a trabalhar. Certo. Socorro Dantas perguntou aqui, pelo meu tipo de atividade, ela é psicóloga, né? Uso o tempo todo fone de ouvido. Há um modelo mais indicado? Socorro, né, que ela chama? Socorro Dantas. Então, Socorro, eu não gosto do fone de ouvido que fica dentro do ouvido, tá? Além daquilo poder incomodar, ele não pode ser compartilhado também, né? E ele pode causar uma certa alergia, uma certa lesão ali na pele. Então, de preferência, o uso daqueles estilo abafadores. Porque aí, além de você ter o benefício do fone, você também tem o abafador do ruído externo, tá? Mas, assim, com relação a se é saudável ou não, eu aqui não me sinto capacitada de dizer do ponto de vista, do ponto de vista otorrino, tá? Mas com relação ao conforto e ao conforto acústico que ele promove, o modelo de estilo abafador considero melhor. Certo.
Mas outra pergunta aqui, de Hugo, em relação a exercício, é qual exercício pode ser feito para diminuir dores no punho por uso excessivo do mouse? Uhum. O punho, gente, tem 2 exercícios muito básicos, tá? Que vocês já devem ter feito em sessões de ginástica laboral de vocês. Um é o alongamento da região dos extensores e flexores, que é esse, né? Com o ombro aqui, com o cotovelo alinhado com o ombro, mão aqui à frente, vai tracionar para baixo e depois vai tracionar para cima, mantendo de 20 a 30 segundos cada movimento. Isso é um alongamento para a região do punho. Eu gosto de sugerir os alongamentos como preparatório para o trabalho. Então, antes de começar, eu faço um alongamento ali da região do punho, da região da cervical, né? Para um lado, para o outro, como movimentos preparatórios. Nas pausas, Hugo, legal você fazer movimentos de distensionamento. Abre e fecha a mão. Isso promove circulação, tá? Promove bombeamento e movimentos de rotação, tá? Isso traz lubrificação articular, isso relaxa a musculatura. Então, esses exercícios são preventivos. Agora, até é bom a gente falar isso aqui. Já estou com dor instalada, tenho sentido dores que me incomodam demais. A gente precisa buscar uma avaliação mais pormenorizada, tá? Mais especializada, para ver se aí já não existe uma doença instalada e aí tratar de uma forma específica, ok? Certo. Tem outra dúvida aqui, Juliana, de Graça Nóbrega, perguntando se pode envolver os punhos com atadura para fazer digitação, para realizar a digitação. Não gosto. Não gosto. É como se a gente trabalhasse com aquelas órteses de punho. Para que serve aquela luvinha, que o pessoal conhece como luvinha, né? Que seria aquela órtese de punho. Serve justamente para impedir o movimento, para deixar a articulação em repouso. Se eu trabalho usando uma órtese, e aí no caso o enfaixamento tá fazendo às vezes dessa luvinha, dessa órtese, é como se eu estivesse pedindo que a minha musculatura trabalhasse contra uma força externa. Não é legal, tá? Não deve se trabalhar com articulação contida. Se eu estou sentindo dor a ponto de ter que manter minha articulação enfaixada ou com o uso de alguma órtese, muito provavelmente eu deveria estar afastado do trabalho. Certo. Outra dúvida que se tem é aquele servidor que o único lugar que conseguiu para trabalhar em casa foi no quarto, na cama, com o computador, o notebook no colo. Qual a sugestão que você tem para dar, Juliana? Olha, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar nessa situação sem ter um prejuízo para essa pessoa a longo prazo, né? Mas, vamos supor, estou numa situação inusitada. Hoje, tive que trabalhar aqui porque, enfim, não tem outro espaço da casa para eu trabalhar. Eu vou tentar me posicionar da melhor forma possível. Vou colocar travesseiros para apoiar a minha lombar. Vou colocar travesseiros para trazer esse notebook para a altura aqui, mais próxima da altura alinhada com os meus olhos. Apoiar esses braços também sobre travesseiros. Mas é uma situação de improviso para trabalhar um dia, uma horinha do dia. Se for uma coisa muito frequente, não tem jeito de a gente não ter prejuízo nessa situação, tá? A chance de dar errado a longo prazo é muito grande. Certo. Tem uma pergunta aqui de Andreia, né, que ela perguntou aqui se em relação ao laptop serve as mesmas regras para o uso do teclado. Como fazer para apoiar o punho? Você já mostrou, mas pode mostrar novamente, bem rapidinho, para a Andreia tirar essa dúvida? Sim. Talvez ela não tenha percebido quando a gente falou lá atrás. O laptop, Andreia, a gente precisa usar ele só como uma tela. Então, eu estou usando o notebook aqui, eu tive que ter o mouse e o teclado separados. Não tem jeito da gente usar o teclado e o mouse do notebook, tá? O notebook ele vai ser apenas uma tela. Você vai elevá-lo para ficar da altura dos seus olhos e vai usar o teclado e o mouse separados. Não tem como, porque senão eu vou usar ele
apoiado na mesa e eu vou fazer muita flexão de cabeça e vou trabalhar com os meus braços muito encolhidos. Juliana, Gilmara perguntou, né, e nos casos quando a dor é na mão. Eu entendo que ela quis dizer nessa região, né, das mãos, porque de punho a gente abordou. Então, tem alguma dica pra gente? Normalmente as pessoas referem, quando a dor é na mão, o mais frequente, e eu não sei se é o caso da Gilmara, o mais frequente é a dor aqui nessa região, né? Que foi o que você mostrou. O uso do mouse com a outra mão, Gilmara, vai aliviar bastante, tá? Mas tem que ser investigado, porque tem outras síndromes compressivas que dão dor nessa região, tá? Uma delas é a tendinite de Dequervai, é muito frequente em usuários de computador, tá? E aí, se for uma condição de dor frequente, dor que não melhora com repouso, aí eu preciso procurar fazer um diagnóstico, às vezes até com exames de imagem, para saber do que se trata, para poder tratar específico, tá? Mas nesse momento, o repouso dessa mão, usando o mouse com a outra mão, não dormir em cima da mão, tem muita gente que dorme com a mão embaixo do travesseiro, né? Não dormir em cima da mão. Posso fazer no final do dia, se a dor estiver ainda dentro dos limites suportáveis, compressas de gelo, porque normalmente a dor nessas regiões ela tem a ver com inflamação, né? Então, compressas de gelo de 20 a 30 minutos. Mas se é uma dor que não melhora com esses recursos e com repouso, precisa ser investigado com mais detalhes. Tá. Gilmar informou aqui que a dor que ela sente é no meio da mão, tá? Só para deixar aqui o registro, né? A gente começa a pensar em outras coisas, mas como eu falei, é interessante, aí num caso muito específico, fazer a investigação, né? Dor no meio da mão, compressão nervosa, interrogação, pode ser, né? Então, Juliana, estamos perto já de terminar a nossa live, dar o tempo aí da live, né? Eu queria agradecer a sua participação, foi uma experiência maravilhosa tê-la como parceira. E queria saber, assim, se você tem a sugestão final. Qual a sua sugestão final em relação à ergonomia para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Eu acho, assim, que uma coisa boa da gente falar é que as pessoas têm que, agora no home office, mesmo que seja um home office de pandemia, né, um home office que ninguém queria estar nele, a gente tem que tentar manter, na medida do possível, a nossa rotina, né? Horário para começar a trabalhar e para parar de trabalhar, isso é importante. E tentar manter a atividade física, né? Porque a musculatura da gente precisa de fortalecimento nesse momento. Então, que seja subir e descer as escadas do prédio, né? Que seja fazer um exercício por aplicativo. Mas tentar manter a rotina com os horários das pessoas da casa, do trabalho, e manter uma rotina de atividade física também, tá? E se preocupar realmente com a sua própria saúde, com o seu próprio bem-estar. Considerando a live, eu vejo que vocês têm aí na Raíssa, no setor de saúde, um apoio e buscar o serviço de saúde sempre que se sentir necessário, né? E queria agradecer, Raíssa, agradecer a oportunidade, o convite, dizer que estou à disposição também para, se quiser enviar alguma dúvida, alguma pergunta, também estou à disposição, tá? E agradecer imensamente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer foi nosso, né? Muito obrigada, Juliana. Agradeço a todos, né, pela presença, pela participação aqui na live. Dia 9/7, nós vamos falar um pouco sobre dicas de saúde e qualidade de vida no home office, né? Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco, né, para esclarecer as dúvidas de vocês de ergonomia no home office. E até a próxima, né? Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.